capítulo de número 4. Segundo Reis, capítulo de número 4. Verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me espere. Tem alguém pedindo para esperar. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de 2 Reis, capítulo número 4, verso de número 2. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Que hei de fazer? Declara-me o que é que tens na sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém. Texto bastante conhecido da igreja. Acredito que em algum momento na sua caminhada você já deve ter refletido sobre esse texto. Bastante interessante. Os livros, dentre as histórias, dentro dos livros históricos da Bíblia, essa história, essa passagem bíblica aqui, ela é bem animadora, né? Vai tratar aqui de um momento bem difícil de uma família. Como estamos em culto de família, então queremos abordar essa temática aqui, entendendo que Deus tem uma palavra para falar ao seu coração, uma palavra de vitória para as famílias nesta noite. O que acontece, irmãos, é que aqui uma certa mulher, no verso de número 1 do capítulo de número 4, vai dizer que uma certa mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, ela foi com um clamor falar com o profeta Eliseu. E quando ela foi falar com Eliseu, ela foi mostrar a Eliseu, ela foi dizer a Eliseu que estava acontecendo um problema na sua casa. Que problema era esse? Um credor veio cobrar numa dívida. Então aconteceu um problema numa família. Um problema de dívida. Uma dívida que foi adquirida. E aí o que acontece é que quando esta mulher ela vai falar com o profeta Eliseu, ela tipificando um pastor de uma igreja, uma liderança espiritual. Eliseu ele trazia vários símbolos naquele período. E um dos símbolos que ele trazia, os profetas traziam no Velho Testamento, era o símbolo do próprio Deus que estava no meio do povo. Então, quando aquela mulher ela trouxe aquele problema para o profeta Eliseu, ela estava levando um problema para Deus. Porque o profeta era aquele que falava, era a boca de Deus na terra. O profeta era aquele que intercedia, que falava em nome de Deus. Sabe o que acontece? O que acontece é que quando esta mulher levou este problema, ela disse assim: olha, meu marido, teu servo, morreu. Existem alguns relatos, existem alguns estudos que falam que o marido desta mulher tinha por nome de Obadias. E este homem foi um dos homens que sustentou os muitos profetas no período da seca. No período da seca, quando estava acontecendo. Substituir quando falhar, não é isso? Então o que acontece? Muito obrigado, viu, pela proatividade aí, pessoal. Irmãos, no período de Elias, os irmãos sabem de toda a história. Elias, ele profetizou e ele disse assim, ele lançou uma palavra profética, ele disse que não haveria chuva naquele período. Em um dos períodos mais corrompidos da história de Israel. O período onde havia o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Era um período de idolatria onde o povo de Deus, o povo de Israel, havia se desviado e adorado outros deuses por nome de Baal. O que acontece é que quando está acontecendo tudo isso, Elias ele disse: segundo a minha palavra, não vai haver chuva. E a palavra que Elias lançou, Deus honrou.
Interessante, irmãos, que Elias não disse assim, Deus mandou eu dizer. Não. Elias também não disse assim, assim diz o Senhor. Também não. Elias, ele tinha tanta convicção no Deus que ele servia, que ele chegou num contexto de idolatria naquele lugar, e ele disse assim, ó, eu estou na presença de Deus, e eu vou dizer assim, ó, segundo a minha palavra, não vai chover. E a Bíblia diz que não choveu, Deus trancou tudo. Naquele momento, irmãos, houve um período de aproximadamente 3 anos e meio de seca. Nesse período de 3 anos e meio de seca, Deus sustentou o profeta. Levante a sua mão que eu quero ministrar sobre a sua vida. O deserto que você está passando, Deus é aquele que sustenta você, e Deus é aquele que envia até corvos para alimentar a sua vida. De onde você menos espera, Deus manda a provisão para você. 3 anos e meio de seca, 3 anos e meio alimentado por Deus. Lá, irmãos, no ribeiro de Querite estava o profeta. Chegou lá porque Deus direcionou, vai lá para o ribeiro. Quando chegou lá no ribeiro, só tinha água. Mas Deus disse assim, não se preocupe não, porque eu não vou deixar você só com água não. Eu não vou deixar você sofrer, eu não vou deixar você padecer. Eu vou mandar provisão e vou mandar os corvos para verem carne assada e pão para você. Você pode receber essa palavra? Fui moço, hoje sou velho. Essa é a frase de Davi. Fui moço e hoje sou velho. E nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu vou trocar aqui. Tá falhando, eu vou trocar. Oi. Fui moço, hoje sou velho. Irmãos, quem confia em Deus passa por problema, não está isento de problema não. Tem dia, irmãos, que a gente abre a geladeira e a gente fica pedindo misericórdia a Deus porque a gente vê só garrafa com água. Eu não sei se você já passou por isso. Quem já passou sabe, Deus tem misericórdia de mim, chega aqui, Deus. Mano, nem que seja um preá. Nem assim, irmão? Mas quando a gente menos espera, Deus provê. Deus não vai desamparar seus filhos, não. Principalmente aqueles que fazem a vontade de Deus. E aí o que acontece é que quando estava secando o ribeiro, imagina só, durante todos os dias que Elias estava lá no ribeiro, irmãos, ele estava lá, ele ficava tomando a água do ribeiro, e aí Deus mandava, irmãos, os corvos trazerem. Eu não sei como é que esses corvos trabalhavam. Eu sei que Deus dava uma ordem e dizia assim, ó, vai lá no melhor restaurante que tiver. Quando o churrasqueiro tiver assando a carne, corvo, eu vou dar uma ordem para você, corvo, vai lá. E você, na hora que o churrasqueiro tiver lá, você vai lá e pode pegar a carne, a melhor carne que tiver, assada para o meu profeta. E os corvos chegavam lá, irmãos. Estou conjecturando, a Bíblia não diz assim. Mas de algum lugar aqueles corvos traziam, irmão. Passava, irmãos, lá onde estava assando a carne e onde estava vendendo pão. Deus tem provisão para você. Eu vim aqui com uma palavra profética também para dizer para essa igreja. Portas fechadas se abram. Portas fechadas se abram. Portas fechadas se abram! Portas fechadas se abram! Em nome de Jesus, você vai experimentar uma porta aberta na sua vida, na sua casa e na sua família. Portas fechadas hoje se abram! Mas o ribeiro estava secando. Existe uma direção de Deus. Você não está aqui por vontade própria. Você está aqui porque Deus te direcionou para cá. Você só está fazendo o que Deus direcionou você fazer. E no tempo certo, que não é agora, mas no tempo certo Deus tem uma nova direção. Mas enquanto Deus não te der uma direção, fique no lugar que Deus te direcionou, porque Deus não vai deixar você passar fome. Deus não vai deixar você sofrer. Deus vai cuidar de você, profeta. O ribeiro secou. E quando o ribeiro secou, Deus disse assim: Elias, se levante
e vá até a casa de uma viúva, porque eu vou cuidar de você. Direção de Deus, irmãos. Direção de Deus, irmãos. Nós estamos precisando esses dias de direção de Deus. Menos emoção e mais direção. Menos emoção e mais direção. Quantas pessoas, irmãos, estão finalizando, estão acabando, estão terminando os seus relacionamentos, estão acabando com a sua família. Por quê, irmãos? Porque estão com direção? Não, porque estão com emoção. Quantas lutas você já passou? Quantas lutas você já venceu? Quantas vezes deu vontade de você chutar o balde e Deus te deu força? Não vai ser com essa luta que você vai acabar a instituição que Deus entregou na sua mão. A sua família é de Deus. A sua família é de Deus. Estamos precisando de mais direção e de menos emoção. Irmãos, porque qualquer emoção, qualquer raiva, a gente pode terminar uma coisa bonita. Pode ou não pode, irmãos? A gente tem um estresse. E quando a gente tem um estresse, irmãos, que é normal da nossa natureza, ou quando a gente está muito afobado, ou quando a gente está muito ansioso, ou quando a gente alimenta pensamentos que não é de Deus, a gente acaba querendo finalizar um projeto que Deus fez. Receba a direção de Deus hoje. O que acontece é que Deus disse para Elias: se levante e vá para a casa da viúva que eu vou te alimentar. Quando Elias vem, irmãos, andando, que ele vai se aproximando da casa da viúva de Sarepta, ele tem uma visão. Qual é a visão que ele tem? A visão da realidade. Qual é a visão da realidade? Uma mulher catando cavacos, catando gravetos com seu filho. E quando ele chega lá, ele diz assim, ó, eu vim aqui, vou conjecturar, porque Deus mandou eu vir para sua casa. Aí a viúva fica espantada assim, diz assim, como é que pode? Como é que eu vou te sustentar se eu estou catando cavaco para fazer um bolo para mim e para o meu filho, e depois que eu fizer esse bolo, vai ser o último bolo da minha vida, eu vou morrer depois que eu comer esse bolo. Aí o profeta, irmãos, que anda na direção de Deus, é por isso que você precisa da direção de Deus. Porque se você tiver a direção de Deus, você vê a realidade, você vê a realidade nua e crua. Você vê uma realidade, o quê? Uma mulher catando cavacos, passando fome, uma realidade de fome, de miséria e de tristeza. Não é a realidade, não é a verdade. Mas quem anda na direção de Deus, irmãos, ele vê além. Ele não vê só o problema, ele vê uma solução e ele diz assim, não vai ser o último bolo não, porque eu vim aqui direcionado por Deus. E se você fizer um bolo para mim, faça um bolo para mim e depois faça para você e para o seu filho. E eu quero dizer que não vai faltar farinha e nem vai faltar azeite aqui nessa casa. Se você estiver fazendo para Deus, se você estiver fazendo para Deus, eu acredito que essa igreja aqui faz para Deus, eu acredito que a obra que você faz aqui é para Deus. Entenda uma coisa, a realidade é nua, é crua, a realidade está batendo na sua vista, você está vendo uma realidade e está dizendo assim, como é que pode, que problema é esse, como é que vai ter solução? Deixa eu te dizer uma coisa, profeta, tire essa visão natural e receba colírio santo hoje para uma visão espiritual, uma visão onde você vai dizer assim, não é o último bolo da sua vida, Deus tem prosperidade aqui hoje. 3 anos e meio de seca, 3 anos e meio de prosperidade na casa de uma viúva que achava que era o último bolo, irmãos. Quando a gente acha que é o último bolo, quando a gente acha que é a última prata, quando a gente acha que é o último recurso, quando a gente acha que é a última oportunidade, quando a gente acha que é a última coisa, vem Deus e nos surpreende e diz assim, só o que eu quero de você é só uma palavrinha simples, que você obedeça a minha voz. Porque, irmão, se aquela mulher olhasse para a situação dela, recebendo um profeta de Deus, e dissesse assim, realmente eu não tenho condição não, sabe o que ela ia fazer? Se fechar para o milagre.
Mas quando ela ouviu o profeta e ela obedeceu, irmão, você acha que ela ficou duvidando? Ela pegou, foi lá para dentro, ela pegou os gravetos que ela tinha reunido, que ela tinha buscado, colocou no fogo, abanou o fogo, assoprou o fogo, fez o fogo, mexeu a massa, colocou todos os ingredientes do bolo, irmãos. E aí a Bíblia não diz que ela questionou, a Bíblia diz que ela pegou o bolo e deu para o profeta. Sabe o que é isso, irmãos? Obediência. Sabe o que é isso, irmãos? Confiança. Sabe o que é isso, irmãos? Direcionamento de Deus. Faça para Deus. Não, mas eu sou tão fraquinho. Faça para Deus. Mas eu não tenho condição. Faça para Deus primeiro. E entenda que você não está fazendo para os homens. Entenda que você saiu de casa e não está fazendo aqui para nenhum homem aqui. Você está fazendo para Deus. É por isso que Deus recebe o seu louvor. É por isso que Deus recebe a sua oração. É por isso que Deus recebe a sua intenção. É por isso que Deus está recebendo o culto desta noite. Porque não é para homens, é para Deus. Se esse culto fosse para homens, não valeria a pena sair de casa. Se esse culto fosse para homens, não valeria a pena o louvor. Se esse culto fosse para homens, essa pregação não teria sentido. Este culto é para Deus. O primeiro bolo é para Deus. O primeiro bolo é para Deus. Ser sustentado no deserto, quando nós não temos condições. Quantas vezes você já dividiu o pouco que você tinha? O pouco que você tinha. Agora eu lhe pergunto, quantas vezes Deus deixou você, ou desamparou você dividindo? Quantas vezes, irmãos, você já pegou um pouquinho, você só tinha um pouquinho lá no seu armário, e mesmo assim você pegou lá do seu armário um pouquinho e dividiu. Deus está falando aqui, e está dizendo assim: eu vi aquele dia difícil, onde você não tinha, e mesmo não tendo, tirou do pouco que tinha. Pois bem, eu vim aqui, saí da minha casa, para dizer para você que se prepare para o que Deus vai fazer na sua casa, porque os dias de lágrimas, os dias de prova estão finalizando, porque Deus está dizendo assim através da sua palavra: hoje eu estou decretando uma mudança, uma novidade, uma prosperidade, uma coisa tremenda na sua vida. Você nunca mais vai passar pelo que você passou. Essa angústia que você sentiu esses dias, você não vai sentir mais. Esse aperreio que você sentiu esses dias, Deus está dizendo, não vai sentir mais. Elias era um profeta tremendo. Elias era um profeta que tinha, irmãos, uma unção gloriosa. E aí, acontece que teve todo o trajeto de Elias, que eu não vou pregar sobre isso, os irmãos sabem. Mas Elias tinha um discípulo, e esse discípulo se chamava Eliseu. E Eliseu, ele acompanhava os passos de Elias, ao ponto que havia-se uma conversa entre os filhos dos profetas, de que Elias, ele iria ser elevado. E aí, o discípulo dizia assim: eu não posso largar, não posso ficar longe de ti, porque daqui a pouco vai ser levado. Ele disse: depois me peça uma coisa, eu quero porção dobrada. Porção dobrada. Os irmãos sabem o que aconteceu? Elias foi elevado vivo, transladado. A sua capa desceu, e quando desceu, caiu. E aí Eliseu pegou aquela capa como um símbolo da unção dobrada, da porção dobrada que havia sobre o profeta. Depois de sairmos, foi um divisor de água no ministério de Eliseu. Eliseu era um crente, Eliseu era um discípulo, Eliseu era um aluno, Eliseu era alguém normal como eu e você. Mas depois de andar com alguém que tinha unção, e depois de receber a porção dobrada, se tornou diferente. Eu acredito
em cultos normais, em crentes normais, até o dia que Deus decidir que vai entregar um ministério diferente e que vai fazer você um canal diferente na terra. Irmãos, não brinque não. Não pense que daqui desse distrito, deste povoado, Deus não pode fazer coisas extraordinárias e te dar uma porção tão grande e te levar para os confins da terra. Que é a mensagem que eu quero dizer para você, Deus está encaminhando para dizer isso aqui, ó. Você sabia, né? Que já chegou proposta para você sair daqui para outro canto? Já sabia disso, né? Pois bem, esse lugar aqui, aproveite o tempo que você está aqui, porque a mensagem que Deus me entrega para dizer é que dessa escola que você está recebendo porções, eu vou te levar para outro lugar. E nesse lugar que eu vou te levar, tudo que você aprendeu aqui nessa escola, lá naquele outro lugar, está necessitado da porção que você recebeu aqui. Eu sei que Deus está falando com alguém especial e está dizendo para essa pessoa: eu vou te levar para outro lugar. Muito bem, irmãos. A Bíblia vai dizer que Eliseu ele fez muitas coisas. Ele fez muitas proezas. Ele fez muitas coisas, até mais do que Elias em questão de unção. Mas aí agora existiam profetas, aproximadamente 7.000 profetas que estavam escondidos. É tanto que quando Elias questiona e pergunta, só tem eu de profeta, Deus responde lá na caverna e diz: não, Elias, não só tem você não de profeta não, tem 7.000 que não se curvam a Jezabel. Pois bem, esses 7.000 profetas, eles eram alimentados por alguém. Por quem? Por Obadias. Obadias comprava fiado, comprava no mercado, pedia dinheiro a quem tinha, aos credores, e alimentava os profetas. Só que o inevitável aconteceu. Obadias morreu, deixando a dívida para aquela família. Um problema apareceu numa casa. Problema. Primeiro, aquela mulher se tornou viúva. As viúvas não tinham vez. Para os irmãos entenderem o contexto da Bíblia, no Velho Testamento, nem na contagem as mulheres entravam. Você está entendendo? É tanto que quando iam fazer uma contagem, diziam assim: 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Homens eram contados, mulheres e crianças não. Então, não se havia uma atenção. Quem deu mais atenção às mulheres foi Jesus no seu ministério. Deus, na Bíblia Sagrada, tanto no Velho quanto no Novo, deu destaque às mulheres. Mas havia toda uma cultura naquele período. E o que acontece é que quando uma mulher ficava viúva, ela era submetida a se casar com o irmão daquela pessoa que faleceu. Mas nesse contexto aqui, essa mulher não teve também essa situação. O que ela teve foi uma cobrança, um problema e uma dívida. Mas aí, irmãos, para nós adiantarmos, ela procurou uma rede social para falar o problema dela. Vou lá na rede social, fala meu problema. Foi isso que ela fez? Ela procurou um vizinho. Deixa eu dizer aqui meu problema. Deixa eu dizer aqui. Vou dizer aqui, irmãos, aqui não tem não, mas eu conheço pessoas que elas contam o problema para todo mundo, mas não falam com a pessoa que pode resolver o problema. Eu sei que você sabe quem é essa pessoa. Diga comigo: só quem pode resolver o problema é Deus. A mulher foi procurar o profeta porque o profeta simbolizava Deus. E quando ela chegou, ela disse: aqui, ó, tá aqui o problema. O problema é do meu marido que faleceu, tem um servo que temia Deus. Ele não era qualquer homem, ele era um homem que temia Deus. E por temor a Deus, ele alimentou profetas e adquiriu dívidas. E aí, ele disse: o que é que eu tenho? O que é que eu posso fazer por você?
eu quero fazer uma pergunta para você. Primeiro, procure Deus. Identificou o problema? Qual é a ordem do problema? Não interessa. Faça isso que eu estou dizendo. Procure Deus. Se você já entendeu que tem um problema, procure Deus. Segundo, você vai ter que fazer como aquela mulher fez. Clamar. Ela chegou clamando, ela chegou aperreada, ela chegou... Tem hora que a gente tem que clamar. Terceiro, irmãos, ela teve que ter uma iniciativa. Quando o profeta perguntou o que é que eu posso fazer, aí ele perguntou, o que é que você tem? E aí eu pergunto para você, o que é que você tem? Tem gente que, irmãos, não sabe, não reconhece o que tem. E você tem. Tem um hino que diz assim, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O que é que você tem? Você tem fé? A Bíblia vai dizer que Deus perguntou a Moisés, o que é que você tem? Ele disse, eu só tenho uma vara. Ele disse, toque as águas. Aí perguntaram no meio de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, o que é que você tem? Nós não temos nada a não ser 5 pães. E 2 peixinhos. É tão pouco para 5.000? Mas o que é isso para Deus, irmãos? O que é que você tem? Eu só tenho uma capa, pois toque na água que vai se abrir. O que é que você tem? Eu só tenho um pouquinho de azeite na minha casa. E aí eu quero que você identifique o que é que você tem na sua casa. Você sabia que tinha muita gente que queria ter a família que você tem? Não, mas não queria ter os problemas que eu tenho não antes. Certo, não queria ter os problemas não, mas queria ter a família. Você tem alguma coisa especial na sua casa que pode provocar um milagre. O milagre para resolver o problema está dentro de você e está dentro da sua casa. E o profeta diz, ei, eu só posso te dar uma coisa, a direção. O que é que você tem? O que é que eu tenho? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Ele disse, pronto, eu só preciso disso, eu não preciso de mais nada. Eu não vou tocar em azeite, eu não vou fazer nada, eu vou só lhe dar a receita do milagre. O que é que você tem dentro da sua casa? Não, lá em casa eu não tenho nada. Lá em casa eu tenho confusão, é desunião. Pois receba uma mensagem agora. Acabe com isso. Se reconcilie hoje. Porque na sua casa tem milagre de Deus. Eu conheci um casal que eles saíam de casa para ir para um culto. E quando eles saíam brigando. Ao ponto de a briga ser tão grande que os vizinhos viam 2 crentes, um na frente e outro atrás, e os vizinhos vendo aquela briga. Aí no outro dia, quando eu ia trabalhar, que eu ia evangelizar, aí alguém dizia assim, fulano de tal é daquela igreja lá que você prega? Eu disse, quem? Fulano. Rapaz, pois bem, eu nunca vou para aquela igreja lá. Sabe por quê? Porque eu vi uma grande confusão acontecendo. Na mesma hora eu fiquei assim, aí eu tentei dizer, olhe para Jesus, mas eu fiquei assim, de ser melhor ficar calado. Porque eu estou sem razão e não consigo nem ser advogado nessa hora, porque o problema não é meu. Mas a verdade é, se essa pessoa fizesse diferente, o milagre está na casa, irmão. O milagre está na casa. Vou encerrar. Pessoal, pastor Magno, ainda só 5 minutos, por favor. Sabe o que acontece? Ele disse assim, tem azeite? Tenha, pois tem produto para nós fazermos milagre. Tem fé lá na sua casa? Fé? Pois tem coisa grande para Deus fazer lá na sua casa. Agora você vai ter que fazer uma coisa. Vou te dar um desafio. Vou te dar uma direção. Pegue os seus filhos e peça para eles sair de porta em porta, pedindo vasilhas emprestadas e não poucas. E aí, aqueles meninos saíram. E o que me chama a atenção toda vez que eu medito nessa palavra é que quando os meninos saíram, irmãos, eles conseguiram trazer muita vasilha. Sabe por quê?
Porque aquela crente não te intrigada. Porque, irmãos, se a gente não tiver de bem com o povo, às vezes você está precisando de alguém, que alguém tem a vasilha que você precisa, e Deus está falando de forma simbólica. A vasilha que você precisa, você não é autossuficiente. Eu não tenho tudo. Às vezes, irmãos, eu estou numa obra, eu estou construindo uma casa, e eu não tenho algumas ferramentas. Mas quando eu sou amigo do vizinho, e ele tem, eu vou lá. Me presta aí, meu filho, por favor. Vim me incomodar de novo, eu vim me incomodar de novo. Me empresta aí. Me empresta aí. Irmão, eu construí uma casa com ferramenta emprestada dos outros. Agora, se eu não tivesse, irmãos, a humildade e a inteligência emocional de ser uma pessoa de bem, que não tem intrigado, irmãos, eu não preciso ter intimidade, nem falar minha vida pessoal, nem viver na casa do outro, não. Mas você precisa pelo menos ser de paz. Uma pessoa de paz. Eu não gosto daquele vizinho, eu não gosto daquela vizinha. Que conversa é essa? Eu não tenho que gostar de ninguém, não, irmão. Eu tenho que gostar de mim mesmo e da minha família e de Deus. E se ninguém gostar de mim, porque depois que eu aceitei a Jesus, tem gente que não gosta da gente mesmo, o problema é deles. Agora o que tem que acontecer é que eu tenho que ser diferente e nós temos que ser diferente, porque um dia pode acontecer de a gente precisar pegar vasilha emprestada lá. Vai pegar, menina, a vasilha? Aonde? Pode pegar, que nós não tem intrigado mesmo. Pode pegar a vasilha. E o menino sair de casa em casa. Me presta vasilha, seu João. Me presta vasilha, Mariquinha. Me presta vasilha. Vai emprestando vasilha. Irmãos, eu estou falando num contexto externo e num contexto interno. Será que, irmãos, eu tenho aqui condições de pedir uma vasilha emprestada a vocês? Na igreja, principalmente, irmãos, a gente tem que ser irmãos, família. Culto da família é para ser família. Culto da família, nós temos que terminar esse culto nos abraçando. Nós temos que terminar esse culto amando uns aos outros. Nós temos que terminar esse culto perdoando. Me perdoe. Você não precisa nem me pedir perdão, não. Eu vou te abraçar. Receba o meu perdão no meu abraço. Eu preciso de você. Eu preciso das suas orações. Eu preciso dessa igreja. Os meninos trouxeram as vasilhas. E aí ele disse: quando você trouxer as vasilhas, feche a porta atrás de você e dos seus filhos. E deposita um pouquinho de azeite que você tem na vasilha. E aqui, irmãos, faltando os 2 minutos, eu pedi 5. Você sabia que tem uma frase popular que diz assim: o que ninguém sabe, ninguém atrapalha. Quem já ouviu essa frase? Então, quanto mais segredo, melhor. Seu segredo com Deus. O que Deus vai fazer na sua vida não precisa. Vai chegar a hora de você cantar o hino da vitória, fazer o culto de ação de graça e divulgar mesmo para todo mundo. Mas enquanto não acontece, fique na sua, fique calada, fique calado, guarde segredo. Deus vai fazer um milagre de portas fechadas. Eu não sei vocês, mas toda vez, irmãos, que eu peguei e caí na bobeira de antecipar alguma coisa que ia acontecer na minha vida, deu tudo errado. Eu tinha um bocado de coisa para eu receber, um bocado de coisa para acontecer. Eu fiquei tão feliz que eu comecei a dizer. Me convidaram, me fizeram uma agenda para mim. Eu vou para São Paulo. Irmão, o Matuto veio, animado para ir para São Paulo. Fizeram uma agenda, eu já sonhando, entrando no avião, chegando lá, com a gente que prega, a gente que canta, a gente que faz a obra de Deus, a gente quer chegar em outros lugares. E aí eu era uma criança naquele tempo e eu começava a dizer: Deus vai me levar, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assim. Irmãos, o que eu estou dizendo a vocês está escrito na Bíblia. Quem foi que mais sofreu porque ficou falando os seus sonhos? Digam comigo assim: existe um personagem, diga assim, existe um personagem chamado José, que teve um sonho. E quando ele começou a dizer o que ia acontecer, a inveja no meio da família, no meio do povo, apareceu. É por isso que o segredo para um milagre acontecer
e para você espantar os invejosos, é fechar a porta e ver Deus fazendo um milagre dentro da sua casa. Deus construindo, Deus transformando, Deus abrindo porta, Deus restaurando, Deus animando, Deus colocando amor, Deus avivando, Deus prosperando. Vai ser de portas fechadas. Fecho a Bíblia. Fecho a Bíblia. Dizendo que vai chegar um momento que você não está entendendo nada que está acontecendo. Mas o segredo foi dado hoje. A Bíblia diz que não acabou o azeite, acabou as vasilhas. Porque limitados somos nós, Deus não é não. Levante sua mão. Limitado é nós, somos nós, só é a nossa vasilha, são os nossos recursos, são as nossas vasilhas. Mas Deus não. Eu quero profetizar aqui sobre a sua vida uma prosperidade. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma prosperidade. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma prosperidade. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma prosperidade. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma prosperidade. Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. Acabou as vasilhas, mas o azeite ainda estava lá. O milagre, a unção, o poder de Deus está sobre essa igreja. E eu digo amém, amém e graças a Deus. Amém, pastor.